Saudações, seres pensantes. Eu sou Pedro de Jesus, este é o Paisagens do Conhecimento e o tema de hoje é ideologia. O conceito de ideologia nasce na França no início do século XIX com um grupo de pensadores, filósofos liberais que vão se autodenominar como ideólogos. A ideia inicial é de que os ideólogos estavam construindo pensamentos, ideias do pensamento, formas de tentar guiar como as pessoas deveriam pensar, construir seus pensamentos. Ao longo do tempo, ideologia vai ganhar uma conotação um pouco mais problemática, né? Sobretudo ao longo do século XX, quando se tem a ascensão de um socialismo real. Esses embates vão transformar o conceito de ideologia, por vezes, em uma forma de xingamento, né? Classificar o outro como um ideólogo, classificar o outro como alguém que tem ideologia. Nós vamos aqui tentar destrinchar, né, o que carrega o conceito de ideologia, como ele é estudado e, sobretudo, qual é a visão dos estudiosos sobre essa ideia, dando mais ênfase para os estudiosos marxistas, como Louis Althusser, como os geógrafos brasileiros que vão também pensar aí sobre o que é a ideologia, como ela aparece, pensadoras como Marilena Chauí, Antônio Carlos, Robert Morais. Uma das formas de se pensar a ideologia seria de que ideologia é a falsa consciência, mas é uma ideia muito rasa sobre o que abrange toda a construção da ideologia, da construção do pensamento ao longo do tempo. Então, as ideologias também serão trabalhadas ali como formas de tentar iludir a forma de se pensar. No marxismo, sobretudo a partir da visão de Louis Althusser, durante a segunda parte do século XX, ele vai estruturar a forma de se pensar a ideologia a partir da ciência, de um aparato da ciência, utilizando o método marxista, né, para se verificar ali como as diversas classes sociais irão se formar a partir dessa estrutura ideológica. Por exemplo, as classes sociais dominadas ou subalternizadas, né, em que irão ali alimentar ideias de que podem viver como as classes mais elitizadas, as classes dominantes, as classes que se formaram aí explorando o trabalho de uma classe que se formou ali a partir de serem despossuídos, a partir das lutas de classe ao longo da história da construção do capitalismo. A principal obra de Louis Althusser se chama Aparelhos Ideológicos. Nessa obra, Louis Althusser vai falar sobre a formação social e a reprodução das condições produtivas, as forças produtivas construídas aí ao longo do tempo. Essas relações estão estruturadas dentro do modo de produção capitalista e pressupõem a manutenção a partir da sua reprodução. Essa reprodução nada mais seria do que o repasse daquilo que já está construído previamente, como se fosse algo dito aí como normal, né? Portanto, filhos de trabalhadores tendem a seguir esses passos no mundo do trabalho e serem amplamente explorados. Se viermos aqui para os dias atuais, vamos perceber, por exemplo, uma ideologia muito intensa daquilo que passou a ser chamado de neoliberalismo, da possibilidade de uma ascensão, da vitória individual, né? Então, as concepções de ideologia vão ganhando novos significados de acordo com o tempo, né? De acordo com o Zeitgeist, o espírito do tempo. Importante para entender a construção desse pensamento se dá na estruturação do modo de produção. Infraestrutura, onde se tem a construção de uma base econômica, né, aquilo que é visto mais abertamente como o modo de acumulação dentro do capital, a estrutura que se baseia aí não só no sistema de trocas, mas de exploração do trabalho, né, onde se tem todo o processo de produção, distribuição, né, o processo de venda, e onde se tem uma superestrutura, que é aquilo que vai construir o domínio, né, por outras formas que classificam essa classe dominante. Por exemplo, a estrutura jurídica, política e a ideológica.
E esses aparelhos ideológicos estarão estruturados em coisas que estão presentes na nossa vida cotidiana. A exemplo da escola, a exemplo da igreja, a exemplo da própria forma de se pensar família, como se fosse algo fechado, um sistema que só é reproduzido ao longo do tempo. Ao analisar o que é ideologia, é importante perceber não só que a sociedade vai mudando ao longo do tempo, como também os estudos em torno do que é ideologia avançam. Aí então podemos perceber as diversas visões sobre a ideologia que vão estar relacionadas ao aspecto cultural de cada lugar. Na ideologia analisada a partir do marxismo, podemos então chegar a um outro ponto importante sobre essa análise, que é a ideologia como forma de estratificação social. Dentro do marxismo, a gente vai poder perceber como a ideologia é utilizada para manter a divisão de classes, a ideologia dos grupos dominantes que se estabelece sobre as demais classes subalternizadas. Essas classes que tendem a reproduzir esses discursos como se pudessem chegar a um determinado ponto. Então teremos aí a ideologia estabelecida como uma ilusão ou como uma visão de mundo. E essa visão de mundo, em algumas vezes, também pode aparecer dentro do que Gramsci vai chamar de reificação. Essa reificação se dá dentro de uma normalização do que acontece no cotidiano. Vamos destacar aqui alguns pontos do professor José Carlos Bruni, que são as modalidades de entendimento da ideologia na perspectiva marxista. 1. A ideologia como produção da ilusão. 2. Ideologia como visão de mundo. A ideologia como fundamento da divisão social do trabalho, que estratifica as classes sociais, proporcionando uma ilusão de pensamento autônomo, que na verdade é subordinado aos grupos dominantes. Ou seja, os grupos subalternizados tendem a reproduzir as falas dos grupos que são vistos como dominantes. Se trouxermos isso para a visão no mundo ocidental hoje e das periferias do mundo ocidental hoje, entramos no discurso da meritocracia, por exemplo, em que grupos que são muito mais explorados reproduzem ou chegam a pensar que podem adentrar as classes dominantes, como se essas classes fossem constituídas por grupos que venceram na vida, por grupos que alcançaram a riqueza por mérito próprio, deixando de lado aí diversos aspectos como a acumulação histórica, explorações de trabalhadores, até chegar a essa acumulação dessa riqueza. Então o discurso é fantasioso, então temos aí o que é chamado de uma modalidade da produção de ilusão. A parte de visão de mundo, o professor Bruni vai detalhar aí como algo que está relacionado a uma reificação, a uma resignação dentro da realidade, a aceitar a realidade tal como ela é. Então temos aí a ideologia que passa a ser vista como um fenômeno de força da história, algo que aconteceu por uma consequência de processos históricos e que não se teria nada a fazer a não ser a aceitar e a legitimar essa dominação de classes que mantêm o seu domínio sobre classes de trabalhadores, sobre classes que se tornaram precarizadas ao longo do tempo. Então é importante entender esses aspectos. Quando temos diversos momentos históricos, com momentos em que o capitalismo se altera completamente, portanto, então, teremos aí formas de exploração mais variadas, aumento de desigualdade social e também variações de discursos ideológicos e variações também de culturas, sobretudo, por exemplo, no que hoje podemos chamar de cultura de massas, o que fica aí como um assunto para um próximo vídeo, para uma próxima discussão, para uma próxima fala sobre os diversos tipos de culturas e, sobretudo, a cultura de massa ou a indústria cultural. Se você chegou até essa parte do vídeo, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Espero ter contribuído aí para ampliar o seu conhecimento, para ampliar a sua visão sobre o que é ideologia, de trazer essa discussão à tona que é extremamente importante, e até o nosso próximo Paisagens do Conhecimento.